Amados irmãos em Cristo, nosso boa noite a todos e todas. A nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez na casa de oração do templo do nosso Pai, para estudarmos, aprendermos a beleza da vida através desta doutrina confortadora e consoladora, doutrina espírita, que vem nos trazer o alimento, o pão espiritual que nós carecemos, que nós necessitamos para fazer o nosso progresso espiritual e para alcançarmos aquele momento feliz da nossa vida quando nós tivermos instalados no nosso coração o reino de Deus, que é a grande missão de Jesus. A missão de Jesus é que nós possamos fazer a construção desse reino divino, que é o reino de amor, de paz, de luz, de alegria para as criaturas, em cada um de nós e na nossa humanidade, no nosso planeta, que está transformando-se para um mundo melhor no futuro. E nós precisamos, então, aprender as lições, principalmente, essencialmente, as lições do Evangelho de Jesus, porque ali é um roteiro de luz, e a grande missão de cada um de nós, que somos luz, mas que a nossa luz continua muito apagada, a missão é fazer a luz brilhar. Então foi isso que Jesus disse para nós: brilhai a vossa luz, porque somente nesse momento, que é um processo, é um caminho progressivo de auto-iluminação, só quando nós chegarmos a este momento de sermos espíritos iluminados, é que haveremos de alcançar a felicidade. Antes disso, nós vamos ficar como estamos. Alguns momentos de alegria, muitos momentos de tristezas, muitos momentos de sofrimento, de dores, porque nós ainda não fizemos esse trabalho. E como nós estamos aqui, é porque nós não fizemos. Mas somos espíritos reencarnados. Nós já estivemos por aqui, por esse planeta, por esse mundo, ou por outros iguais, muitas e muitas vezes, mas sempre sobre a égide da lei de Deus. E essa lei de Deus é que nós, até agora, ainda não a colocamos em prática na nossa vida, na nossa existência. Por isto que nós repetimos as reencarnações. E por isso que essas reencarnações repetidas nossas ainda são de dores, ainda são de sofrimentos. Então, não é por acaso que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós todos sabemos que mundo de provas e expiações é mundo de sofrimento, de muito sofrimento. E é o que nós passamos aqui há muito tempo. Então, a grande perspectiva do alto, a grande missão de Jesus, de acordo com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, para cada um de nós, cada um dos seus filhos, é que nós saibamos parar de sofrer. E isso depende de nós. O sofrimento que nós carregamos foi o que nós semeamos. A partir do momento em que nós nos iluminarmos, nós não vamos mais semear a dor. E aí nós vamos naturalmente semear o amor, que é a finalidade da vida aqui no planeta, aprender a amar. E no momento que nós começarmos a fazer isto, semeando com amor, nós vamos colher o amor lá na frente, porque nós somos espíritos imortais. Não existe morte, o espírito nunca morre. Nós saímos daqui, desse mundo material, e vamos para o mundo espiritual, a vida continua. Se nós sofremos aqui, se nós não fizermos esse esforço para eliminar a dor e o sofrimento, vamos continuar sofrendo no mundo espiritual. Vamos continuar chorando, vamos continuar derramando as lágrimas nossas. Então, os cuidados nós precisamos fazer agora que estamos aqui.
Aqui onde nós estamos é uma escola. Aqui nós viemos aprender. Aqui nós somos todos aprendizes, todos nós. Lemos, fazemos as conversações, mas todos nós estamos aqui para aprender. E a nossa cartilha, porque nós ainda somos a infância espiritual da humanidade, é o Evangelho de Jesus. Então nós temos que entender. Aprender é buscar o conhecimento. Aprender é fazer as leituras. Aprender é refletir, é meditar, é tentar entender aquilo que a gente está aprendendo. Depois que nós entendemos, nós vamos nos conscientizar. Por que isso acontece comigo? Nós vamos perguntar. E aí nós vamos obter as respostas com a nossa caminhada na vida. Então, quando nós temos essa percepção da verdade que o Evangelho nos traz, nós vamos ter vontade de mudar, de nos renovar, de nos tornarmos diferentes. Então é essa diferença, essa renovação espiritual que vai permitir que nós possamos caminhar para essa luz que nós haveremos de ser. Escola da alma, porque nós somos as almas, espírito encarnado na Terra. Essa encarnação, nós que aqui estamos nos visualizando material, somos as almas. E aqui junto conosco temos os espíritos. Então a casa espírita é a escola das almas e dos espíritos. Porque assim como nós viemos buscar conforto, consolo, esclarecimento, os espíritos desencarnados que estão junto de nós também estão aqui conosco, fazendo a mesma coisa, amenizando a dor, amenizando o sofrimento, buscando conforto, buscando consolo, buscando ser mais alegre, mesmo aqui nesse mundo, mais feliz, vivendo melhor uns com os outros, aprendendo a amar, porque o amor é que vai ser a solução para acabar, para dissipar as sombras, as trevas, as dores que nós carregamos conosco. Então aqui é a escola da alma. E na escola, é bom às vezes a gente repetir, nós precisamos aprender. Quando a nossa irmã perguntou o que nós iríamos trabalhar hoje, geralmente na nossa casa espírita, nós trabalhamos o Evangelho no lar. Todos já passamos em alguns momentos, que o expositor vem aqui e fala sobre o Evangelho no lar. Mas nós temos um título um pouquinho diferente. Nós demos para ela o título de O Evangelho em Casa. Porque tem diferenças. E nós fizemos aqui algumas anotações, aliás, fizemos bastante anotações, que nós gostamos sempre de anotar, estudar, anotar, mentalizar. Isso é normal, a gente tem que fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. Então nós colocamos esse título para nós conversarmos hoje. A luz do Evangelho de Jesus. Sempre repetindo, nós temos que sempre olhar o Evangelho de Jesus. Nós sempre temos que estudar as lições que ele nos trouxe. Porque ele é a luz que vai nos conduzir para a grande luz que é o Pai. Nós só vamos ser felizes quando nós nos aproximarmos de Deus, quando nós tivermos a iluminação e a pureza espiritual de estarmos com Deus. Então esse é o caminho que nós estamos fazendo, e esse é o caminho que Jesus veio nos conduzir. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, e sem Jesus nós não chegaremos ao Pai. Então Jesus é a corporificação para nós do Evangelho. É o alimento espiritual, é o alimento que nós mais precisamos. É o alimento espiritual, para nós termos tranquilidade, serenidade, calma, paz, um pouco de alegria, sermos melhores uns com os outros. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar o alimento do Espírito, porque nós somos espíritos. Mesmo porque a matéria vai se dissipar, vai se desfazer. Nós vamos deixar para trás a matéria, mas o Espírito nós continuamos. Então, Jesus é esse caminho, e nesse caminho é que ele traz a verdade, e nós precisamos conhecer a verdade. Ele mesmo é que diz para nós essas duas coisas muito importantes que nós não podemos perder de vista. Eu sou o caminho, ele nos diz, ninguém vem
ao Pai a não ser por este caminho, que é Jesus, que é o seu Evangelho. Ele diz: não vem, porque ele é um espírito de uma luz que a gente não imagina, que está permanentemente com o Pai. Ele está em comunhão permanente com o Pai. Ele é um espírito crístico, ele é um Cristo cósmico. E nós, pertinho dele, somos menores do que uma formiguinha bem pequenininha, porque nós ainda não fizemos esse trabalho de autoiluminação. E a outra que ele diz para nós, muito importante, que nesse caminho ele traz as verdades que nós precisamos aprender, é que se nós não conhecermos a verdade, ou ele diz para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos salvará. Libertar do quê? Libertar da dor. Porque senão, como nós dissemos anteriormente, nós precisamos sempre repetir para a gente procurar compreender. Senão, nós vamos continuar com a nossa dor, com o nosso sofrimento. E um detalhe: essa dor que nós passamos, esse sofrimento que nós sofremos é nosso. Ou seja, cada um tem o seu, eu tenho o meu. Todos nós sofremos, cada um tem o seu. Por quê? Porque foi a gente que criou. A dor que eu estou passando hoje foi o mal que eu fiz ontem, nas minhas outras reencarnações. Assim somos todos nós. Então nós é que temos que fazer a cura de nós mesmos. E essa cura se faz através dessas verdades e colocando em prática o amor, que é a essência da doutrina que Jesus veio trazer para nós. Então, se nós não aprendemos a amar, se nós não sabermos realmente amar e não praticarmos o amor uns com os outros, nós ainda não estaremos livres dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Esse é o mandamento maior da lei, todo mundo conhece: amar a Deus, amar o próximo e amar a gente mesmo. E nós só vamos amar a nós quando nós fazemos esse trabalho, que aí nós estamos nos amando, porque aí nós estamos querendo nos libertar da dor e do sofrimento. Então é por isso que no mandamento diz: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Nós temos que nos amar, porque como nós vamos amar o nosso próximo se nós não temos amor para dar? Então nós temos que começar a entender essas coisas. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema: Evangelho em casa. Nós não colocamos Evangelho no lar, porque o lar nós precisamos construir. Nós precisamos construir um lar. O lar não é somente a moradia dos corpos, não é só as criaturas, nós que estamos ali, mas, acima de tudo, a residência das almas. Não é só o nosso corpo que interessa, não é só as coisas materiais que interessam, é principalmente esta busca por essa luz, por essa espiritualização, fazendo com que nós, que somos as almas, possamos aprender com o Evangelho, principalmente a colocar em prática ali duas coisas essenciais: o perdão e o amor. Aliás, o perdão é a mais bela, perdão verdadeiro, não é o perdão de boca para fora, que é muito fácil de dizer, o perdão mesmo, que nós ainda muitas vezes não compreendemos a profundidade do que seja o perdão. É o mais belo ato de amor. Então nós temos que começar a fazer isso. Então aqui, sobre o lar. O lar é o espaço que nós precisamos construir para atrair no nosso ambiente doméstico a convivência dos espíritos bons, dos espíritos superiores que orientam e que amparam, que estimulam e que protegem aquelas criaturas ali. Esta presença dos espíritos iluminados no lar, quando nós temos o lar, ele afasta
ele protege aquele lar, aquele ambiente contra os espíritos de índole inferior que desejam ali dentro a desunião e a discórdia. E nas nossas casas, de vez em quando, de vez em quando ocorrem discórdia, desunião, briga, aquelas coisas todas dentro de casa. Todos nós praticamente passamos por isso na nossa casa, na nossa família. Não é? É. A gente diz às vezes que não, mas é. Ali dentro da nossa casa ainda não temos a formação daquele ambiente onde todos se dão bem, todos se harmonizam, todos são alegres, todos são aquelas criaturas que se abraçam, convivem em harmonia. É raro, muito raro, nós termos um ambiente familiar assim. Então, nós temos que formar este ambiente de luz, onde as almas e os espíritos, porque as almas somos nós encarnados, vamos repetir, os espíritos são uma multidão de criaturas que estão ali dentro, junto conosco, como estão aqui agora, uma multidão enorme. Nós aqui somos uma coisinha bem pequenina, mas o que tem aqui de espírito desencarnado, a gente não dá para imaginar muitas vezes, porque eles não ocupam o lugar que nós precisamos ocupar. Fluidicamente, eles estão sempre junto conosco. E eles estão sempre em todos os lugares onde nós estivermos. Onde cada um de nós estivermos, nós estamos rodeados por uma multidão de espíritos muitas vezes. Em qualquer lugar. Andando nas ruas, dentro dos ônibus, dentro da coisa, na nossa, onde nós trabalhamos, onde nós estamos nos divertindo, em todos os lugares nós temos essa companhia espiritual e são muitos e muitos que estão sempre a nos rodear. Muitos nos fazendo bem, muitos, como se diz na gíria do nosso planeta, querendo nos puxar o tapete, ou querendo que nós não progridamos, ou querendo nos fazer mal, ou querendo que nós soframos. Porque muitos sofrem, e os que sofrem ainda não sabem o que estão fazendo. Por isso que Jesus disse lá, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então tem muitos espíritos em volta de nós. Tem os nossos anjos da guarda, tem os nossos espíritos protetores, tem os nossos guias, os nossos mentores, tem os nossos amigos espirituais, tem os nossos familiares espirituais, que é aqueles que nos amam, muitos que já subiram e que estão sempre perto, nos querendo ajudar. Nós sempre estamos rodeados por uma multidão de espíritos. E tem aqueles que querem nos fazer mal, porque nós fizemos mal para ele em outras oportunidades. E agora eles muitas vezes querem se vingar de nós. Nós temos inimigos espirituais, todos temos, só que nós temos que amenizar essa inimizade, fazendo uma reconciliação, rezando por eles. Quando a gente sentir aquele sintoma de um mal-estar espiritual, alguma coisa, a gente pensar no bem, no amor, na paz, na luz, fazer a oração. Geralmente as criaturas não fazem oração, e Jesus ensinou que orar é todo instante. Orar e vigiar, sempre, em todos os momentos, para que nós possamos afastar as energias que esses espíritos trazem, que não nos fazem bem, e que nós possamos atrair os espíritos bons para nos trazer energias boas. Então, isso são cuidados que nós precisamos ter, cada um de nós precisamos ter. Por isso que nós estamos numa casa, uma escola, aqui é a escola, para nós aprendermos essas coisas do espírito, da moral do espírito, para nós nos elevarmos espiritualmente em primeiro lugar. Se nós não fizermos isso, a nossa existência vai ser sempre cheia de tropeços, de desilusões, de coisas que nós não queremos. Nós é que temos que fazer isso. Então o lar é onde as almas e os espíritos que ali convivem estão sempre bem, estão sempre em harmonia, estão sempre felizes, estão sempre alegres. Mas nós ainda não vemos assim, porque nós temos uma casa. A casa nós temos, graças a Deus, agradecendo a Deus, nós temos uma casa, aquele ambiente onde nós moramos, nós temos os nossos móveis, temos a nossa televisão, temos só coisa dentro da casa, mas são coisas, e nós formamos dentro daquela casa uma família. A família são espíritos,
Encarnados, as almas, e desencarnados que fazem parte daquele núcleo familiar. Quando nós formamos uma família aqui no planeta, nossos pais que nos geraram, nós que geramos os nossos filhos, netos, nós temos aquele grupo familiar de parentesco, nós temos a família espiritual. Então, quando nós formamos a família aqui, nós temos que formar uma família espiritual. Jesus já houvera dito para nós, está ali no capítulo 14 do Evangelho. Ele fala para nós que nós temos aqui um modelo de família, nós temos a família que é unida, que é formada, vinculada pelos laços espirituais. Essas famílias pelos laços espirituais são criaturas que já se conhecem há milênios, que já vêm progredindo juntos. E na espiritualidade nós temos uma família espiritual. E quando nós viemos para cá, para nascer aqui, para reencarnar aqui, nós deixamos a grande parte da nossa família ficou lá. Não vieram conosco. Alguns vieram. Esses alguns que vieram numa mesma encarnação são aqueles que nós temos dentro da nossa casa e que existe um relacionamento maravilhoso. São simpáticos. Existe assim aquele aconchego dentro das criaturas. Então nós sabemos, temos os filhos que são mais afáveis, temos outros que já são mais distanciados, temos irmãos. Nós temos assim na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo de parentesco. Mas ali também nós temos aqueles que realmente são muito impertinentes, aqueles que são realmente, como a gente diz, não são, mas se diz na gíria da terra, a ovelha negra da família, não existe, mas eles vieram ali para cobrar também. Eles vieram ali para juntar-se aquelas criaturas com a intenção de se melhorar, mas as vibrações, muitas vezes, que cada um de nós temos, elas não se encaixam. E aí dentro da família começa a haver aquelas confusões, aquelas desavenças, aqueles desentendimentos, que aqui no planeta ainda é normal, ainda é natural, porque o mundo é de dor, o mundo é de sofrimento, então nós temos que passar pela dor para aprender. A dor vem nos ensinar, a dor é uma mestra, para nós aprender com a dor como nos libertar da dor. Porque essa dor que vem até nós é a dor que nós fomentamos, que nós semeamos. Então agora nós temos que experimentar, para que nós possamos então começar a trabalhar, fazer esse trabalho de renovação espiritual, afastando de nós a dor, pelos nossos méritos, pela nossa boa vontade, de nos iluminar, de nos tornarmos espíritos melhores. Então a família é isso. Então na casa nós temos a família. Temos um grupo de parentesco. E precisamos de uma coisa maravilhosa, que é a síntese de tudo dentro da nossa casa, que geralmente está faltando, para que nós possamos fazer o lar ali dentro, transformar aquele ambiente num ambiente de luz, num ambiente de paz, num ambiente de amor, onde nós tenhamos aquela vontade imensa de quando nós estamos, nós vamos trabalhar, a gente sai de casa de manhã, aí a gente já sai de casa cheio de alegria, porque a gente passou uma noite bem dormida, porque a gente acordou, encontrou aquelas criaturas que a gente tanto ama, a gente saiu dali satisfeito para ir para o trabalho, para ir para a rua, lá vai encontrar uma opção de dificuldades, mas a gente saiu preparado de casa. Porque a casa tem aquele ambiente de harmonia, de paz, de alegria. A gente sai bem de dentro de casa. A gente precisa sair bem de dentro de casa para ir para nossas tarefas, para o nosso labor diário. Com calma. Se a gente sair de casa bem, a gente vai encontrar dificuldades, vai encontrar opção de coisas, mas a gente está bem. E se a gente estiver bem, o dia vai ser bom. O dia de trabalho vai ser bom. E quando a gente chega àquele horário de voltar para casa, a criatura que já tem aquela semente do lar, que já tem aquele ambiente de amor, de harmonia, diz assim: que bom, agora eu vou para minha casa descansar. Agora eu vou encontrar aquelas criaturas que eu amo, eu vou encontrar aqueles meus afetos, eu vou descansar, eu vou... Que bom quando a gente pensa assim. Porque muitas vezes tem criaturas que dizem assim: ir para casa agora vai ser um desespero. Né? Temos que evitar isso. Nós temos que gostar de voltar para a nossa casa, porque ali nós estamos começando a fazer o nosso lar. O que faltou? O Evangelho dentro de casa. Por isso o Evangelho em casa.
para que através do Evangelho nós possamos transformar aquele ambiente num lar, onde todos possam conviver com alegria, com paz, com amor, com felicidade. Então isso é o lar. O Evangelho é esse manancial de luz e de vida para nós, para a criatura. Ele é o mais perfeito código de conduta que a gente conhece. Conduta, a gente se conduzir bem, nós precisamos, cada um de nós, nos esforçarmos. Ele indica o caminho para Deus e para a felicidade. Então não tem, a primeira escola nossa é dentro de casa, é no ambiente doméstico, é na família, é ali que nós temos as nossas grandes dores de antigamente, de outras eras, e que nós agora precisamos curar. Como dissemos, é ali que nós vamos encontrar os nossos desafetos, que vem ali agora para nós aprendermos a amar, a perdoar, através da reconciliação uns com os outros. Então, lá na família, ali, nós temos que levar o Evangelho para dentro da nossa casa, porque nós temos a casa e precisamos formar o lar. Aí, realmente, nós vamos começar a viver bem melhor. Então, o lar são essas emanações vibratórias que nós, sutis, a vibração de energias boas, energias que as criaturas se sintam fortalecidas umas juntas com as outras, que as criaturas sintam paz, sintam alegria, sintam amor, o seu coração, ele está sempre feliz naquele ambiente que a gente precisa formar, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os parentes que a gente precisa, porque este é o ambiente mais belo, mais lindo que Deus deu para cada um de nós. A oportunidade de estarmos juntos em família, para que nós possamos fazer esse progresso e fazer esse trabalho de autoiluminação, para que nós possamos nos iluminar. Então falta o Evangelho dentro de casa, nós temos que levar para dentro de casa. Então aí nós formamos o lar, pensamento, clima, relacionamento de convivência, de amor, de caridade, de perdão, constituindo o coração da família, é o sentimento, é o coração do lar, da casa. Então nós precisamos fazer esse trabalho. É uma bênção de Deus, a família. Uma bênção maior é a família unida, a família ligada por esses laços permanentes de amor uns com os outros. É o lar que nós estamos, temos condições de formar, de fazer. Mas nós temos que ter uma coisa muito importante, a vontade, a boa vontade. Outra coisa muito importante, a coragem. A coragem, porque dentro da nossa casa entra de tudo. Dentro da nossa casa, geralmente, entra tudo quanto é coisa extravagante. Dentro da nossa casa entra coisas que não fazem bem, muitas vezes. Quantas vezes nós levamos coisas para dentro da nossa casa que é prejudicial, inclusive, à saúde? Muitas coisas. Os programas que entram na nossa casa, muitas vezes, são altamente nocivos para a paz dentro de casa. Programas que desorganizam, muitas vezes, o ambiente mental, emocional das criaturas, entram na nossa casa. Entra na nossa casa muito lixo, que a gente desprevenidamente leva para dentro de casa. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar, é a vigilância e a oração. E muitas vezes as criaturas não têm a coragem de abrir o Evangelho na sua mesa, aquela mesa abençoada onde nós nos alimentamos com o alimento do corpo que nós precisamos. Convidamos a nossa família e reunimos-nos ali em torno do Evangelho para buscar o alimento do Espírito, que é o mais necessário, que é o que nós mais precisamos. Mas nós precisamos ter essa coragem. Essa coragem indica que nós temos uma fé
fé robusta, uma fé inabalável. Indica que nós estamos buscando a companhia de Jesus, porque abrir a nossa casa, abrir as portas, as janelas da nossa casa, para que Jesus venha ali naquela noite, naquele momento, estar conosco, é talvez a mais bela de todas as alegrias e felicidades que nós vamos experimentar quando nós assim o fazermos. Então, nós, na doutrina espírita, temos essa absoluta certeza que nós precisamos fazer esse esforço, fazer esse trabalho, para que nós possamos viver melhores, para que a nossa existência aqui, num tanto tumulto que nós estamos passando agora, a nossa sociedade envolvida por tanto desespero, por tanta angústia, por tantas ansiedades, a nossa sociedade vivendo um momento de depressões muito forte, onde nós estamos a todo momento ouvindo notícias de suicídios, de criaturas que não têm mais uma esperança, que não têm mais fé em alguma coisa. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ajudar uns aos outros muito, mas nós precisamos de uma ajuda espiritual muito grande, que nós vamos buscar numa casa como estamos aqui agora, mas que nós temos que levar lá para dentro da nossa casa, nós temos que levar para junto de nós temos que levar conosco, porque senão não adianta nós estarmos aqui, por exemplo. Nós temos que fazer esse trabalho de renovação. Isso é apenas uma coisinha que nós precisamos fazer, porque a renovação maior é dentro de nós, mas nós temos que começar a fazer isso. Jesus fez isso lá na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, quando ele disse para aqueles apóstolos, aquelas criaturas que estavam ali com ele, na casa de Pedro: Pedro, entra tanta coisa fútil dentro da tua casa. E ele disse: abra as escrituras, naquela mesa onde tu te alimenta com o pão, e traz o alimento espiritual. E ele abriu ali, ele é que começou, ele é que ensinou, porque Jesus é um exemplo para nós, que nós devemos fazer isso, para o nosso bem, para a nossa tranquilidade, a nossa paz, para que nós possamos realmente vivenciar o amor de Deus em nós, que Jesus veio trazer para nós, para que nós possamos fazer esse progresso que nós estamos aqui para fazer. Minhas vistas, depois de um certo tempo, como se dizia antigamente, elas são meio curtas, meio cansadas. Eu não sei que horas tem lá, mas eu acho que eu estou dentro do horário ainda. Então nós vamos encerrar a nossa tarefa de hoje, desejando naturalmente que a doce paz de Jesus possa estar sempre com todos nós, que nós possamos fazer esse trabalho espiritual, esse trabalho em nós, esse trabalho de ordem moral, para que nós possamos nos elevar espiritualmente, porque somente isto é a finalidade de nós estarmos aqui. Não só aqui na casa agora, aqui neste planeta, neste mundo maravilhoso, nessa encarnação, essa reencarnação nossa, que é uma bênção de Deus para nós fazermos essa reconstrução de nós mesmos. Então nós temos que agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa tarefa maravilhosa que Ele está concluindo. Ele ainda não terminou, porque o mundo ainda não é aquele mundo de regeneração, de paz, de amor que vai ser, porque é essa a construção final de Jesus, mas nós temos que participar. Então nós temos que ser gratos sempre a Deus, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos espíritos protetores, aos nossos amigos espirituais, a nossos familiares em espírito, que estão sempre zelando por nós, querendo o nosso bem. Nós temos que ter essa firmeza, nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa confiança, nós temos que ter a alegria de saber que nós não estamos desamparados, que nós estamos sempre com Jesus, zelando por cada um de nós. Então, essa doce paz que nós sentimos aqui neste momento, que ela permaneça conosco, que nós possamos levar conosco onde nós formos, possamos levar para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso
nosso lar, que estão formando, e possamos levar a rua quando nós formos, o nosso trabalho, que nós possamos ser mensageiros pequeninos, porque nós ainda somos mensageiros do amor, mensageiros da paz, mensageiros da luz, para que possamos construir um mundo íntimo e um mundo nosso bem melhor do que nós estamos agora. Então nós agradecemos a casa, o convite, agradecemos a bondade dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, a paciência, e pedimos a Deus então mais uma vez que nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, e nós tenhamos um ótimo final de semana, cheio de luz, de paz e de amor nos nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Nós agradecemos muito, Seu Benício, pelas palavras da noite, tanta